Lula é favorito? Porque a minha impressão é que tá, Alon? Pelo fato de que carrega o Estado e porque, mesmo mais impopular do que ele, ainda assim Bolsonaro perdeu por muito pouco. Então, me parece que Lula é favorito, não está dada a vitória, mas os ventos, apesar da impopularidade, apesar de uma rejeição alta, bem alta, ainda assim não me parece que tenha nada que derrube o favoritismo do Lula. Você pensa diferente? Como é que você lê esse cenário? Pedro, eu vou tomar a liberdade só de trocar o verbo, tá? Você diz Lula é favorito. Eu prefiro dizer Lula larga como favorito. Quer dizer, nós estamos no início do processo eleitoral e ele está largando como favorito. Por quê? Ele tem um patamar de aprovação que é razoável, apesar da desaprovação ser maior do que a aprovação, porque a gente sempre pode supor que uma parte dos que desaprovam não vão votar. Então, se os que aprovam forem votar, ele tem ali um estoque bom de votos, ele tem um alinhamento político institucional raras vezes visto no Brasil. Então você tem o executivo, o legislativo, o judiciário bastante alinhados, o que dá para ele uma tranquilidade política. Nós estamos aqui num veículo de comunicação, mas a gente tem que, eu pelo menos tenho que dizer as coisas como eu penso, né, Pedro? Claro. Você me convidou aqui, então eu tenho que falar as coisas. Para ouvir. Você tem uma situação nos mecanismos de formação de opinião pública que, se não são alinhados ao Lula, mas de alguma maneira são bastante críticos em relação à oposição, né? Você tem até uma certa homogeneidade em relação a isso. Então o Lula larga como favorito e tem a economia, né? Mas quando a gente fala de economia, Pedro, a gente tem de tentar entender o que é a economia, essa expressão que você usou, né? Porque, de fato, tem um paradoxo. Por que se a economia está razoavelmente bem, por que a desaprovação do Lula está maior do que a aprovação e o ruim e péssimo está maior do que o bom e ótimo? E quando você olha os cenários de segundo turno, você tem uma situação muito competitiva do principal candidato da oposição, que é o Flávio Bolsonaro. Aí a gente tem de ver o que é que fez a força do Lula e do PT na primeira década e meia, digamos assim, de governo do partido, tanto o governo Lula como Dilma. Você teve um aspecto que foi o combate à pobreza, que foi um aspecto muito, muito importante. Mas você tinha um outro aspecto, Pedro, que é o seguinte: a mobilidade social. Então, você tinha o combate à pobreza, mas também tinha muita mobilidade social. As pessoas ascendiam mais facilmente de classe, de patamar social, porque você tinha uma taxa de crescimento econômico e um ritmo de criação de empregos que permitia essa mobilidade social, né? Hoje você tem uma rede de proteção social muito mais robusta do que você tinha naquela época, porque os programas sociais foram ampliados. Aí, logo depois da pandemia, o Bolsonaro aumentou o Bolsa Família de R$200 para R$600, o Lula manteve esse Bolsa Família nesse patamar, e além disso foi criando vários programas sociais. Você tem uma rede de proteção social muito mais robusta, mas você tem muito menos mobilidade social do que você tinha naquela época. Então, existem mecanismos que protegem as pessoas de uma queda abrupta na miséria, na extrema pobreza, mas você não vê muitos caminhos, muitas estradas, muitas janelas para as pessoas ascenderem socialmente. Por quê? Porque você não tem, por exemplo, um crescimento industrial importante. A gente sabe que emprego de qualidade quem cria é a indústria, né? O agro, ele opera com uma alta taxa de capital e uma participação pequena de mão de obra. E na área de serviços, não estou nem falando daqueles serviços na área financeira, aqueles serviços mais sofisticados, internet, eu estou falando a grande massa que trabalha na área de serviços trabalha com
uma remuneração baixa. Tanto que se você pegar os empregos criados, e existe um ritmo razoável de criação de empregos, são empregos de baixa remuneração. Então você tem uma rede de proteção social que dá ao PT e ao Lula um contingente de votos que o torna muito competitivo, e ele larga como favorito, mas você tem da classe média para cima, e veja só que paradoxo, Pedro, quem criou esse país de classe média foram os governos do PT. Os governos do PT criaram esse país de classe média. Mas essa classe média que foi criada nos governos do PT não enxerga caminho na frente para ascender socialmente. E isso dá um potencial de voto para uma oposição que vem com o discurso dizendo o seguinte: se o governo não resolve mesmo o seu problema, ele podia pelo menos não atrapalhar. E aí, com base nesse discurso centrado na questão da liberdade econômica, a oposição tem um potencial eleitoral grande. Por isso, eu acho que por esse motivo e por outros, aí tem a questão da segurança, dos valores conservadores, a gente vai ter uma eleição muito apertada. Posso trazer algumas questões aqui? Eu queria começar falando sobre a agressividade na campanha mencionada pelo Alon. E a comparação entre as campanhas do Brasil e dos Estados Unidos. Porque quando você começou o raciocínio, Alon, eu achei que você fosse comparar do ponto de vista que, apesar da gente ter um sistema tão multipartidário, no final das contas, a eleição aqui está sempre entre dois candidatos, né? A gente vai ter um terceiro aí, mas no final das contas é quem vai para o segundo turno. Tem muita gente deixando de votar em alguém no primeiro porque vai ter mais força no segundo. Então, na prática, a gente tem sempre uma eleição bipartidária nos últimos anos, com o PT de um lado e outro partido de outro, com o bolsonarismo, principalmente, nas últimas eleições, né? E aí, quando você fala da agressividade na campanha, sobre o discurso de que há uma ameaça à democracia, aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, de fato, há ameaças à democracia, né? A gente teve um processo que investigou uma tentativa de golpe de Estado, tem um ex-presidente preso, então houve uma ameaça comprovada à democracia brasileira. E a gente tem o filho desse ex-presidente que está preso, concorrendo eleitoralmente. Qual é o peso que isso vai ter? A gente falou aqui no Central, nos últimos dias, do Flávio dando entrevistas dizendo que não é o pai, que não vai ser uma continuidade do Jair Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, repetindo algumas frases que estão também no discurso do Jair. Então, qual é o peso que essa discussão democrática vai ter dentro dessa discussão? É muito interessante na verdade, você fez duas perguntas em uma, né? Então eu vou tentar responder aqui na sequência. Veja, o que nós temos de igual, ou pelo menos semelhante com os Estados Unidos, e o que a gente tem diferente? A gente tem aqui no Brasil dois tipos de partidos. Partidos que disputam o poder tentando ganhar eleições para presidente, e partidos que disputam o poder tendo como prioridade fazer bancada na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Uhum. Então, quando a gente trata de eleição para presidente, aqui é muito parecido com os Estados Unidos, porque, como você mesma disse, sempre a eleição ela afunila por uma bipolaridade. Isso aí também é muito favorecido pelo fato de ser eleição em dois turnos, né? Uhum. Aliás, quando na Constituinte discutiram a eleição se ia ser em um turno só ou se ia ser em dois turnos, foi exatamente para permitir que a pluralidade de partidos, que era um desejo na época, resultasse numa escolha bipolar em última instância, para que você, mesmo tendo vários partidos, você conseguisse eleger o presidente da República com apoio majoritário. Então, nisso nós somos parecidos com os Estados Unidos, e somos diferentes dos Estados Unidos na eleição para o Congresso, onde é uma eleição pulverizada, né? Então, essa é a primeira coisa que eu disse. Em relação à agressividade na campanha, veja, eu me policio muito, porque o maior risco que o analista político pode correr, o maior erro que ele pode cometer, na minha opinião, é fazer juízo de valor sobre os personagens da política. Aí você deixa de ser analista político e passa a ser torcedor, né?
Veja, essa questão do risco à democracia, eu não estou aqui dizendo quem é ou quem deixa de ser um risco à democracia. Eu estou dizendo o seguinte: nós criamos uma configuração política em que um apresenta o outro como risco à democracia. E aí cada eleitor vai avaliar se é de fato ou se não é. Uma coisa que eu observo e que eu avalio hoje em dia é o seguinte: esses problemas que foram trazidos com o caso do Banco Master e que envolvem aí o Poder Judiciário e outras questões relativas ao Poder Judiciário, como os supersalários, os privilégios que estão em pauta agora. O próprio ministro Flávio Dino tomou uma decisão a respeito, que agora tem um recurso aí em relação à decisão dele, vai ser discutido, pode ser até que seja discutido no Congresso. Esses problemas que envolvem o judiciário vão enfraquecendo no consciente coletivo a ideia de que o judiciário agiu pela defesa da democracia. E vão abrindo caminho para uma outra ideia de que talvez o judiciário tenha agido por interesse próprio, por interesse político, para favorecer um grupo e prejudicar um outro grupo. Veja, eu vou voltar a advertir: eu não estou dizendo quem tem razão, quem não tem razão, se essa crítica é justa ou não é justa, mas a verdade é que esses problemas que estão vindo a público nas relações entre membros do Poder Judiciário e o Banco Master, que ainda precisam ser investigadas, comprovadas, né? Ter todo o processo correto de investigação e de comprovação, mas de alguma maneira talvez estejam fazendo as pessoas pensarem o seguinte: será que esses caras estavam mesmo defendendo a democracia ou estavam agindo em interesse próprio? Isso aí vai enfraquecendo a tese de que o grupo do ex-presidente Bolsonaro precisa ser marginalizado a qualquer custo. Isso aconteceu também no caso quando o presidente Lula estava preso ali em função da Lava Jato. Quando começaram a aparecer as relações ali não tão ortodoxas entre o Ministério Público e o juiz que estava julgando o caso, né? As pessoas começaram a olhar aquilo e falar: mas será que esse julgamento foi justo? Será que o presidente Lula tinha que estar preso mesmo? Será que ele tinha que estar inelegível mesmo? Será que também não foi uma ação com viés político? Então, veja, o avanço... Vocês já fizeram até um programa, né? Pelo que eu vi aqui, eu não vi na hora, mas eu vi depois, falando da consolidação do Flávio Bolsonaro como candidato aí, desse campo político. Ele se consolidou muito rapidamente, porque se você pensar, desde que ele foi anunciado até ele se consolidar como candidato daquele campo político, ele não fez praticamente movimento nenhum, ele deu pouquíssimas entrevistas, ele não fez reuniões públicas, ele não fez comício, não fez nada. Ele ocupou naturalmente esse campo. E agora ele conseguiu dar um segundo passo, porque o primeiro passo foi ele se consolidar no campo dele, e o segundo passo é ele estar se mostrando competitivo nas pesquisas em relação ao Lula, e também sem fazer nenhum grande esforço, porque talvez o desgaste de quem estava encarregado de avaliar e de investigar e de julgar as ações do presidente Bolsonaro estejam, de alguma maneira, ajudando o Flávio Bolsonaro. E minha resposta está muito longa aqui, mas imagina. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: uma coisa que a gente tem de olhar com muito cuidado, que é a taxa de rejeição. Taxa de rejeição é o que define a eleição no segundo turno. No segundo turno, tem um amigo meu, né, que diz que no segundo turno o eleitor não sai de casa para eleger alguém, ele sai de casa para derrotar alguém, né? Então, se você olhar a taxa de rejeição hoje, é uma taxa de rejeição muito parecida do Lula e do Flávio Bolsonaro. É diferente de 2022, quando a taxa de rejeição do Jair Bolsonaro era consistentemente maior do que a taxa de rejeição do Lula. E por isso o Lula caminhou a eleição inteira na frente do Bolsonaro nas pesquisas e no final ganhou a eleição. Então, se o Flávio Bolsonaro se consolidou no campo dele, está se mostrando competitivo em relação ao Lula e está com uma taxa de rejeição
que não impede a vitória dele, é porque, de alguma maneira, quem acusa o Bolsonaro e o bolsonarismo de ser uma ameaça à democracia pode estar se enfraquecendo politicamente, e isso ajuda o campo político do bolsonarismo. Assinei o Meio. Trabalho com comunicação política e o Meio tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o Meio. Gente que não quer só acompanhar a política, e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O Meio Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem quer informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meia Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o Premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o Meio Político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do Meio com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o Meio Premium é para você. Assina.